dia! O devocional de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 3 a 6. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco a esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos no Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Paulo era judeu e não gentil, mas nem por isso ele era preso às leis alimentares de Moisés. A questão de não comer carne nos versos passados foi relativa à liberdade que ele tem de não exercer o direito de fazer o que quiser. Mas o fato é que ele abre mão desses direitos para que seja benefício à causa do Evangelho. Ele encoraja os irmãos a ter comunhão à mesa e abre mão de comer carne para não ferir a consciência dos irmãos. Por causa do sacrifício de Cristo, Paulo está livre da lei de Moisés, mas escolhe não exercer essa liberdade por causa do Evangelho, e também escolheu o celibato para que tenha mais tempo para servir ao reino de Deus, pregando o Evangelho. Durante o tempo que esteve em Corinto, Paulo era digno de ser sustentado por eles, assim como diz a palavra em Lucas capítulo 10, verso 7 e 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Mas ele preferiu exercer o seu ofício de fabricante de tendas para prover o próprio sustento e não ser pesado para os irmãos. Atos capítulo 18, versos 2 e 3. Esse comportamento de Paulo chamou a atenção de alguns irmãos que o acusaram de não ser um apóstolo. Mas Paulo preparou sua própria defesa e não foi intimidado pelas acusações. Nesses versos ele pergunta: eu não tenho o direito de comer e beber? Claro que sim. Era dever da igreja prover o seu sustento, mas ele não se aproveitou disso. Em seguida pergunta: não temos o direito de levar conosco a esposa crente? Sim, ele tem o direito de casar-se e ser acompanhado por ela em suas viagens, mas ele escolheu ficar solteiro para servir melhor ao Senhor. Se Paulo fosse casado e ela o acompanhasse, assim como Pedro também podia ser acompanhado da esposa, ela teria sofrido todas as coisas que ele sofreu: fome, naufrágio, falta do que comer e do que vestir. A terceira pergunta se refere ao fato de que o missionário deve ser sustentado pela igreja, pois a única atividade que ele exerce é o ministério. Mas ele preferiu exercer sua profissão para não ser um peso para a igreja. Quando Deus organizou as funções entre o povo de Israel, os levitas eram os sacerdotes, e eles não tinham parte na herança da mesma forma que seus irmãos. Por isso, eram sustentados por eles, por meio do dízimo. Quando Deus enviou os discípulos a pregar, ele os orientou que nada levassem. Mateus capítulo 10, verso 9. Pois Deus os sustentaria por meio dos irmãos. Lucas capítulo 10, verso 7. Isso justifica o trabalho integral daqueles que se dedicam exclusivamente à obra do Senhor, enquanto são sustentados pelos irmãos, mas tudo com decência e ordem. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, mas aqueles que são realmente servos de Cristo, que são parte da igreja como membros, têm o dever de contribuir, de acordo com o seu coração, sem nenhum pesar ou obrigação, mas com amor. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Deus amado e Pai bendito, nós te rendemos graças pela capacidade que nos dá de trabalhar para prover o sustento de nossas famílias e também para contribuir com o serviço dos teus servos. Hoje intercedemos por cada pastor, cada ministro, missionário e suas famílias. Que o Senhor os abençoe e cumpra-se a palavra de que nada lhes faltará do que é necessário, assim como também não nos tem faltado. Obrigado, Senhor. Assim nós o louvamos, intercedemos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia de muitas realizações dentro da sua vontade e que cada um de nós contribua conforme o seu coração, com alegria e não com pesar, para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.